Operei o nariz. Quais as possíveis intercorrências que podem acontecer no pós-operatório? Isso não é uma pergunta comum aqui, mas é uma pergunta que precisa ser dita e explicada para quem quer e deseja fazer uma cirurgia de nariz. Eu sou Ana Rocha, cirurgiã plástica, e hoje a gente vai falar das possíveis intercorrências de uma cirurgia de nariz e como evitá-las. Vamos lá? Bom, todo mundo que vai fazer uma cirurgia, né? Na verdade, a cirurgia é a realização de um sonho. Tem muita gente que chega aqui pra mim e fala: nossa, a vida inteira eu quis operar meu nariz, ou olha, meu nariz me incomoda desde que eu sou bem jovem, né? E não só o nariz, mama, a face tá me incomodando, enfim. Qualquer, né, cirurgia que você se proponha a fazer, na verdade você quer realmente melhorar alguma coisa que está te incomodando muito a ponto de você fazer uma cirurgia. Bom, e com a cirurgia de nariz não é diferente. E quando o paciente vem aqui na primeira consulta, né, e em qualquer lugar, é comum que o paciente fale a queixa dele, fale as expectativas, a gente fala sobre como é o procedimento, faz a simulação, a gente mostra para o paciente como ele pode ficar, o paciente fica animado, tudo isso. Mas tem um assunto que se fala pouco, claro, né? Todo mundo deseja que a cirurgia dê certo e normalmente dá, tá? Se não fosse assim, a gente não operaria. Se fosse uma coisa, né, que sempre desse problema, a gente não operaria. Mas, como todo procedimento e qualquer cirurgia, há algumas intercorrências essas que na maioria das vezes são possíveis, né, de serem evitadas. Mas é legal que a gente converse. E o motivo aqui de hoje, né, desse vídeo aqui, foi porque há um tempo atrás, um tempo recente, eu recebi uma paciente que no pré-operatório, para tirar as últimas dúvidas, o marido chegou para mim e bem direto, o que eu achei ótimo, perguntou: doutora, tá tudo certo, a gente tá super confiante, mas e se não der certo? Na hora eu fiquei meio assim, poxa, né? Pergunta agora às vésperas, mas depois eu achei aquilo de uma lucidez muito grande, né? Porque apesar de as complicações serem pequenas, né, a taxa de complicação ser baixa, elas existem, né? E quando a gente fala de saúde, de medicina, o negócio não é matemático, né? A gente faz tudo o que é para fazer, mas algumas vezes realmente a gente tem algumas intercorrências. Então vamos lá, a primeira coisa que ele me perguntou é: e se não der certo? E aí eu perguntei para ele: o que você fala de não dar certo? O que é não dar certo? Não, se der alguma intercorrência, né? E aí eu comecei a listar para ele algumas intercorrências e eu vou falar para ele exatamente, né? Eu vou falar aqui exatamente o que eu falei para ele, né? Numa cirurgia de nariz, o nariz é um órgão contaminado, né? Boca, vagina, nariz são órgãos contaminados. Então, todas são cirurgias potencialmente contaminadas. São cirurgias que, por mais que você tenha asepsia, antisepsia, são cirurgias potencialmente contaminadas. A cavidade nasal é contaminada, tem ligação com a boca que é contaminada. Então, a gente faz de tudo para diminuir aquela contaminação, mas é um lugar contaminado. Então, eu explico para o paciente sempre, né? Às vezes eu até falo assim: olha, não é para assustar, mas o que pode acabar com o resultado de uma rinoplastia é infecção, tá? E aí tem 3 sinaizinhos que são clássicos, assim, no pós-operatório, que eu aviso o paciente para ficar atento, que são dor. A cirurgia de nariz não é uma cirurgia que dói, passou uma semana, o paciente está com antibiótico a primeira semana, está com antibiótico até 10 dias, legal. Daqui um pouco ele começa a sentir uma dor no nariz, tá? Sinal de alerta. O nariz acordou muito mais inchado do que o normal. É normal no pós-operatório você ter uma oscilação do edema. Hoje acorda um pouquinho mais inchado, amanhã menos, mas é normal essa oscilação. O nariz acordar muito inchado não é normal, precisa ser, assim, a gente precisa ser contactado. E o nariz mais vermelho, então dor, edema e vermelhidão assim desproporcionais e sem muito sentido do nada, precisa entrar em contato com a gente. Por quê? A cavidade, né, como eu falei, essa cavidade aqui nasal, ela é contaminada. A cirurgia, ela não tem, né, depois que você fecha, ela não tem contato com o vestíbulo, né, o nariz aqui dentro, né, a área operada não tem contato com o vestíbulo depois que a gente fecha, faz as suturas.
mas por algum motivo, às vezes, alguma solução de continuidade aberta, às vezes um pelo encravado, às vezes o paciente está com uma crostinha e ele tira essa crostinha e aí faz uma solução de continuidade, ou seja, uma ferida que comunica o meio externo com o meio interno, o vestíbulo, o buraco do nariz com o meio interno. E isso pode sim contaminar a área da cirurgia. Se isso for detectado de maneira precoce, olha, doutora, acordei com o nariz hoje doendo, olha, meu nariz está um pouco mais inchado, olha, eu tô com uma pontinha vermelha aqui. A gente rapidamente entra com antibiótico e isso é sanado, tá? Se o paciente, por algum acaso, achar que isso não é nada demais, daqui a pouco isso vai resolver, isso pode evoluir sim por uma infecção ali localizada, que é tratada com antibiótico, tá? Mas que pode, por estar um pouco mais prolongada, acabar digerindo um pouco os enxertos que tem dentro do nariz. O enxerto do nariz nada mais é do que substância da gente mesmo, né, material da gente mesmo, ou é a cartilagem do septo, ou é a cartilagem costal, e aquele material precisa estar, né, vascularizado, muito bem vascularizado, e precisa estar sem nenhuma contaminação, para que aquilo cicatrize de maneira correta e sem nenhuma intercorrência. Mas o enxerto, como a gente, né, no nariz tem uma quantidade de enxertos grandes, se a gente também tem uma contaminação ali, é muito material para a bactéria ali digerir, né? Então a digestão desse material, né, tem a contaminação ali desse material, pode gerar sim uma digestão, né, de todo daquele material que está ali, dos enxertos, e esse nariz perder a projeção, a pontinha perde a projeção, há alguma perda, né, desse resultado, tá? Então isso é o número 1. E as outras coisas são menores, né? Por exemplo, a gente pede para o paciente, né, o que a gente pode evitar. Então, pode evitar sinalizando a gente faz antibiótico terapia, resolvido o problema, nada demais. Uma coisa que a gente sempre conversa com o paciente, né, o dorso nasal, quando o paciente tem um dorso muito alto e a gente precisa realmente trabalhar nesse dorso nasal, esse dorso vai demorar um tempo para cicatrizar. Então a gente orienta o paciente que não use óculos por pelo menos 45 dias, tá? Caso isso aconteça, isso pode causar uma marca no dorso do nariz que esteticamente não fica boa, tá? Então isso é outra intercorrência totalmente evitável, que a gente orienta o paciente. Exercício físico no pós-operatório. Por que a gente tenta no pós-operatório, pelo menos os primeiros 15 a 20 dias, um mês, evitar o exercício físico? Eu vi, mas a minha amiga se exercitou, tem problema? Problema diretamente não tem, mas você pensa, o nariz é um órgão que está em cicatrização, você está no pós-operatório, então o organismo todo está centrado naquela área. Primeiro que você fizer exercício extenuante, você tira, né, suprimento sanguíneo dessa área do nariz para a área de musculatura e você aumenta o metabolismo em outras áreas e pode ter um prejuízo de metabolismo ali, tá? E outra coisa é o ambiente, né? O ambiente de academia, é um ambiente mais fechado, um ambiente mais sujo, né? Então pode haver uma contaminação. Então, o que a gente faz? Aos poucos, a gente vai liberando, né? Eu vejo o paciente bem de perto e o paciente vai entrando em contato. Olha, eu tô com tantos dias, eu posso retornar. Aí a gente fala, olha, para fazer exercício ao ar livre, pelo menos sem pegar sol, né? Evita a academia nesse momento. Se você for para academia, a gente vai orientando de acordo com o caso do paciente e com o que a gente, né, observa que ele vai poder já fazer. Então a gente sempre orienta, olha, mas na volta lava muito bem o nariz. A lavagem no pós-operatório, gente, ela é fundamental. A lavagem, na verdade, todo indivíduo deveria lavar o nariz, né? Acordou, lavou o nariz, foi dormir, lavou o nariz. Isso lava a secreção, então deixa o nariz mais pérvio. Toda vez que o nariz está mais pérvio, com menos secreção, a chance dele ter alguma infecção, seja ela viral ou bacteriana, é menor, tá? Então lavar o nariz no pós-operatório assim, é fundamental e essencial. E a gente também pede o uso da mupirocina, que é uma pomada antibiótica, para diminuir a colonização bacteriana, tá? Então, quando a gente começa a liberar o paciente para exercício físico, a gente vai tateando ali, lava bem, mupirocina ou qualquer outro tipo de antibiótico, tá? Qualquer outro tipo de pomada antibiótica que o seu médico recomendar, tá? Outra intercorrência que pode acontecer é a mancha roxa. Tem paciente que faz mancha roxa, tem paciente que não faz mancha roxa, mas o paciente pegar sol.
O sol, ele além de diminuir a imunidade, né, do paciente, ele diminui o sol de maneira, não gente, um solzinho, o sol de maneira direta, eu vou pra praia. Isso pode gerar, então praia no pós-operatório pode gerar infecção, pode gerar contaminação ali local, né? Então infecção por contaminação. O sol pode diminuir a imunidade do paciente, o sol pode dar mais edema nesse nariz e se o paciente ainda tiver alguma manchinha roxa, essa mancha roxa está mais amarelada, ele pode manchar com o sol. Então, sol no pós-operatório é intercorrência na certa. Então, a gente orienta que o paciente não faça isso, tá? Então, gente, assim, por mais estranho, né, que essa pergunta possa ser feita ou que esse assunto possa ser falado com um paciente que vai realizar um sonho, como aqui a gente fala de medicina, a gente fala de saúde, a gente sim precisa ficar atento às intercorrências para poder evitá-las. Então, a pergunta aqui no momento eu achei meio assim, caramba, né? É muito lúcida, né? O que pode acontecer, tá? E aí, ao final de tudo, o que eu falo? O paciente, porventura, teve alguma infecção, né? Até pacientes que vêm, né? Eu tive uma infecção. Quanto tempo depois eu posso operar o meu nariz? O tempo pra gente pensar em reabordar qualquer nariz, tá? Pelo menos 1 ano, tá? Então, foi isso que eu falei pro marido. Eu falei, olha, a gente tenta minimizar, não é comum, é difícil a gente ter uma intercorrência, mas tendo uma intercorrência, a reoperação é com 1 ano, tá? E a gente toma algumas medidas e faz algumas ações para minimizar, né? É até uma expressão ruim, minimizar ao máximo, né? Mas fazer de tudo para que essa intercorrência seja minimizada, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha sobre cirurgia de nariz, sobre intercorrências, sobre como evitá-las, deixa aqui pra gente que eu vou ter o maior prazer de te responder.